Tá gravando? Tá. Oi. Bom, a questão 3 é uma questão da católica sobre imperialismo. É um outro assunto muito tradicional, né, nas provas. O que foi o que é o imperialismo? Assim, numa definição bem básica, o imperialismo é a expansão do poder de um Estado, em alguns casos até de grandes empresas, mas sobretudo de um Estado, sobre outros povos, sobre territórios que não são os territórios originais que aquele Estado controla. Nesse sentido, o imperialismo é um dos fenômenos mais antigos da história. Assim, começa com as primeiras civilizações. O Império Egípcio ele começa a ser criado já no final do 4º milênio antes de Cristo, início do 3º milênio antes de Cristo, com os egípcios dominando os povos não egípcios, né, das regiões fronteiriças, ali em Canaã, né, na Palestina, na Líbia, ali, né, no norte do Sudão e tal, é o início do Império Egípcio. Pode falar de Império Persa no Oriente Médio, o Império Chinês, né, ali no Extremo Oriente, o Império do Alexandre o Grande, o Império Greco-Macedônio, né, o Império Romano, né, os romanos é que inventaram a palavra Império, o Império Muçulmano, árabe muçulmano, o Império Carolíngio, o Império dos Francos, né, no início do feudalismo na Europa, o Império Colonial Português, começou a ser construído no século XV, o Império Colonial Espanhol, né, que dominou grande parte, né, do continente americano. Então, o fenômeno do imperialismo, nesse sentido, é um dos fenômenos mais antigos da história. Só que o imperialismo que costuma ser cobrado nos vestibulares é um tipo de imperialismo, ou uma nova fase do imperialismo, que começou por volta de 1870, muito associado aos seguintes fenômenos. Primeiro, o início da segunda revolução industrial, que teve como centro os Estados Unidos e a Alemanha, caracterizada pela utilização da energia derivada do petróleo, energia elétrica, desenvolvimento da siderurgia, indústria automobilística, formação de grandes empresas, né, que formaram corporações e associações, oligopólios, né, na forma de cartel, holding, trust e tal. Uma grande associação entre bancos, né, e empresas, mercado de ações, é o que muitos chamam de capitalismo financeiro e monopolista. Então, de acordo com essa visão, esse novo desenvolvimento industrial aumentou a demanda, a procura por matéria-prima, por áreas para investir capital, por mercados consumidores, empurrando, levando as grandes potências a conquistarem mais territórios, em especial na África e na Ásia. Mas a segunda, essa nova onda de imperialismo também está associada ao aparecimento de novas potências, vou começar pela Alemanha na Europa, Itália também, que passam a concorrer com as antigas potências, como Grã-Bretanha e França, que tinham impérios coloniais, né, mais antigos, e ampliam esses impérios também, e vão ter que agora sofrer a competição de novas potências. O Japão também se moderniza, se industrializa nessa época, com a Revolução Meiji, de 1868, e passa também a competir por colônias no Extremo Oriente. Então, o aparecimento de novas potências industriais, como a Alemanha, Itália, Japão, sobretudo a Alemanha, além dos Estados Unidos, né, e a segunda revolução industrial vão criar um clima, ou então uma pressão pela uma nova expansão imperialista, uma nova expansão colonial, que alguns chamam também de neocolonialismo. Okay? E a questão tem um texto que fala sobre isso. Olhem só. A partir de 1870, as potências europeias intensificaram a busca por mercados consumidores para suas manufaturas e áreas produtoras de matérias-primas, cobre, borracha, ferro, etc., para suas indústrias. Além disso, buscavam também oportunidades de investimentos para seus capitais e suas colônias para acomodar o excedente populacional. Olha só os motivos. Procura de mais matéria-prima, mais mercado consumidor, mais áreas para investir capital e áreas para levar a população excedente da metrópole. Né? Por isso, lançaram-se uma disputa acirrada pela Ásia, África e Oceania, porque a América Latina já tinha ficado independente no início do século XIX. Estava inserida, né, nessa economia globalizada, liderada pela Europa, né, comprando produtos industriais, vendendo matéria-prima e tal. Então não havia por que conquistar a América Latina, até porque também tinha proteção dos Estados Unidos, mas não precisava conquistar, já estava inserida, né, nessa economia de divisão internacional do trabalho. A América Latina produzindo matéria-prima, recebendo capitais estrangeiros e comprando, né, produtos industriais da Europa, então dos Estados Unidos, e recebendo imigrantes também, italianos, alemães, espanhóis, portugueses. Essa corrida por colônias no século XIX é chamada de imperialismo ou neocolonialismo. Um novo colonialismo, que ele tem uma base mais industrial e agora vai estar centrado no domínio sobre a África e a Ásia, enquanto que o antigo colonialismo, né, do antigo sistema colonial,
desde o século XVI até o XVIII, ficou centrado mais na América Latina, associado ao mercantilismo, querendo produzir matéria-prima barata, né, para poder vender lá na Europa. Ok? Deixa eu passar aqui, subir para a gente ver o comando. Aí o comando fala assim, pessoal: acerca da política de dominação imperialista europeia em diversas regiões do mundo, nos séculos XIX e XX, assinale a alternativa correta. A. Um dos efeitos do imperialismo em sua versão neocolonialista na Ásia foi a ocupação e a exploração do Japão nas últimas décadas do século XIX. Errado. O Japão não foi conquistado. O Japão se modernizou para não ser conquistado, por meio da tal Revolução Meiji, de 1868, levando o Japão a se industrializar rapidamente, a abolir o feudalismo, a criar uma estrutura política moderna, com constituição, com parlamento, recebendo investimentos estrangeiros, mas criando uma base industrial própria, que levou o Japão a ser também uma potência imperialista e neocolonialista. O país do Extremo Oriente mais dominado e explorado na época foi a China, inclusive dominado pelo Japão também. Então está errado. B. O imperialismo apoiava-se em uma pseudociência, verdadeiro, segundo a qual a raça branca europeia era superior às demais. Ok. O que justificava a dominação de outros povos na África, na Ásia, na América e na Oceania, verdadeiro. Né? Na América está se referindo mais à ideia de dominação de áreas da América habitadas por índios, que ainda não tinham sido plenamente ocupadas, né, conquistadas. Mas sobretudo na África e na Ásia. Ora, pessoal, ele está se referindo ao racismo, de uma base pseudocientífica, a ideia de que a humanidade está dividida em raças, sendo uma raça branca superior às raças não brancas, negras, a raça amarela, né, a raça vermelha, né, dos índios, então que a raça branca estava destinada a dominar esses povos, justificando o imperialismo na África, na Ásia, na Oceania, em regiões ainda habitadas por índios na América. Está verdadeiro. C. O processo... Então a resposta é essa, né, porque é só uma questão, mas vamos ver o resto, só um item. Uma afirmativa. C. O processo neocolonialista na África não ultrapassou o estreito da faixa litorânea. Errado. Praticamente toda a África foi ocupada. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, as únicas regiões da África que não estavam subordinadas diretamente às potências imperialistas eram a Etiópia, chamada de Abissínia, e a Libéria, que era uma república criada por ex-escravos americanos, mas que era uma espécie de uma área meio informal ligada aos Estados Unidos. Quer dizer, os americanos não interferiam na Libéria, mas era uma área reconhecida pelas outras potências, então não houve dominação da Libéria. Um país paupérrimo, né, na África Ocidental. Agora, o resto da África estava dominado direto ou indiretamente, né, pelas grandes potências. Então já está errado. Mas vamos continuar esse item. Aí fala assim, ó, as regiões interiores do continente não foram alcançadas pelas políticas de dominação europeia. Errado. A África vai ser retalhada entre as grandes potências. Vamos lembrar... Vamos lembrar, pessoal, daquela conferência de Berlim, de 1884 e 85, em que as grandes e as pequenas potências da Europa se encontraram na capital da Alemanha, né, e redesenharam o mapa da África, dividindo, não foi toda a África não, foi só uma parte da África, mas enfim, sobretudo a África Central, dividindo territórios africanos entre essas grandes potências. Né, e a área principal a ser dividida, né, a ser definida, foi o Congo, o Zaire, chamado Congo belga, que ficou nas mãos do rei Leopoldo II da Bélgica, que cometeu uma série de atrocidades explorando a população. Agora, recentemente, foi semana passada, acho que foi quinta-feira passada, agora eu não lembro, foi semana passada, o rei da Bélgica pediu perdão público, né, pela violência, né, que o rei Leopoldo II praticou sobre a população nativa, né, do Congo e tal, foi agora, recentemente. Né? E então, é uma referência a esse domínio, né, da Bélgica pelo Leopoldo II. Ele recebe a Bélgica na Conferência de Berlim. E a Bélgica recebe a Bélgica não recebe o Zaire, né, o Congo, né? Ele, Leopoldo II, rei da Bélgica, recebe o Congo, né, recebe o Zaire na Conferência de Berlim. Né? E é um território no interior. O litoral que é pequenininho, a maior parte do Zaire é no interior, né, da África. Então está errado. B. O processo neocolonialista não poupou vários países da América do Sul, que permaneceram subordinados à Espanha e a Portugal até meados do século XX. Claramente errado. Né? Basta a gente lembrar da independência do Brasil na década de 20, a independência da América Espanhola, né, na década de 20 do século XIX, a independência da América
ibérica, espanhola e portuguesa, foi entre 1810 e 1825. Os portugueses perdem o Brasil nessa época e os espanhóis perdem a maior parte das suas colônias. Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru, México, né? Equador, Chile, Uruguai, Paraguai perdem esses territórios nesse período. Então, o neocolonialismo, repito, ele se concentrou na Ásia e na África. A América Latina não foi diretamente dominada porque já tinha alcançado a independência e já estava integrada economicamente à Europa. Então está errado. Letra E. Em algumas regiões da Ásia, como a Índia e a China, os efeitos do imperialismo traduziram-se em profundas alterações culturais, sobretudo linguística, quando as áreas coloniais adotaram oficialmente o idioma das metrópoles europeias. Errado. O domínio britânico na Índia não eliminou grande parte da cultura indiana. A China, o domínio imperialista na China foi assim informal. A China continua existindo como monarquia, como um império, né, que a derrubaram na Revolução em 1912. Mas continua tendo oficialmente seu próprio Estado, sua própria língua, suas próprias tradições. Na Índia também, né, as várias línguas indianas permaneceram, continuaram existindo, sobretudo na população mais pobre, que era a maioria, né, da população. Tudo bem que o inglês foi adotado também, mas as línguas e os costumes locais eles não foram, né, drasticamente alterados. Então, profundamente alterados, como fala no item. Então está errado. Ok? Quanto tempo a gente tem aqui? 11 minutos? Não, dá para a gente falar mais. Beleza? A questão 4 é do UNICEUB. É do CEUB, né? Aí essa questão fala sobre as origens da Primeira Guerra Mundial. Fala assim, ó. Entre o final do século XIX e o início do século XX, chamada Belle Époque, as potências ocidentais viveram um período de grande otimismo, né? Daí ser a Bela Época, favorecido pelos avanços científicos e tecnológicos da segunda Revolução Industrial, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil. Melhorias nos transportes públicos de massa ou individuais, o automóvel, o bonde, né, a locomotiva é também aperfeiçoada, o metrô aparece nessa época. Desenvolvimento das telecomunicações, aparece o telefone, aparece o rádio. Iluminação elétrica, energia elétrica. Né? Multiplicação de livrarias, salas de concertos, cafés e galerias de arte foram algumas das inovações que agitaram a vida em algumas das maiores cidades do mundo. Eles poderiam ter incluído o cinema. O cinema apareceu nesse momento. Essa euforia, contudo, contrastava com o acirramento das tensões entre as potências europeias, o qual, em 1914, eclodiria na Primeira Guerra Mundial. Ok. São fatores relacionados a essas tensões. Quer dizer, então eles colocaram aqui elementos para a gente julgar se realmente eles foram os responsáveis pelo aumento das tensões internacionais entre as grandes potências, levando à Primeira Guerra Mundial, ou então se está errado, né, o que eles falaram. Só aqui o meu mouse que ele está lá no fundo da mesa, da gaveta. Então, olha só, na letra A fala assim: as guerras de libertação das colônias asiáticas contra as metrópoles europeias, guerras de libertação das colônias asiáticas contra as metrópoles europeias é um fenômeno mais do período pós-Segunda Guerra Mundial. O aumento dos preços da soja e do café no mercado internacional, pessoal, isso não tem absolutamente nada a ver com as tensões internacionais que levaram à Primeira Guerra Mundial. Não tem nada a ver. E o terrorismo. O terrorismo a gente poderia talvez até considerar, porque a gente lembra que o que precipitou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do herdeiro do trono da Áustria-Hungria, né, o Francisco Ferdinando, o arquiduque Francisco Ferdinando, né, em Sarajevo, por um terrorista de etnia sérvia. Ele era cidadão da Áustria-Hungria, mas era de etnia sérvia, isso lá na Bósnia, né, no território da Áustria-Hungria, que a Sérvia queria tomar. E ele tinha ligações com uma organização terrorista de militares da Sérvia. A Áustria-Hungria acusou a Sérvia de responsabilidade pelo atentado. Isso foi em 28 de junho de 1914. Né? Durante um mês, com aquela tensão toda, no final de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Acontece que a Sérvia era uma aliada da Rússia e a Áustria-Hungria era uma aliada da Alemanha. A Alemanha e a Rússia já eram rivais. Estavam em estado de tensão. Então, quando a Áustria-Hungria ataca a Sérvia, a Rússia se mobiliza para proteger a Sérvia, a Alemanha ataca a Rússia para proteger a Áustria-Hungria, a França e Grã-Bretanha se mobilizam, né, que eram aliadas da Rússia, e a guerra acaba estourando também na frente ocidental. Então, pode até falar assim, que o terrorismo contribuiu para a eclosão da guerra, né, mas os outros itens tornam, né, essa afirmativa, né, inválida. Não tem como a gente considerá-la verdadeira. Então, está errado. B.
Fatores, então, que contribuíram para a tensão. Vamos ver. B. As barreiras protecionistas impostas pelos países do hemisfério sul aos produtos industriais europeus. Errado. Predominava no hemisfério sul, sobretudo aqui na América do Sul, né? América Latina, o livre comércio. Né? E o resto do hemisfério sul, ali na África, na Austrália, era domínio colonial. Então tá errado. Já tá errado esse item. Vamos ver o que eles falam mais. O desenvolvimento das armas de destruição em massa nos países do Oriente Médio. Não. Destruição em massa, pessoal, isso vai ser depois. É uma coisa recente, final do século XX, né? O Iraque, Irã. Não tem nada a ver. E o nazismo, pessoal, o partido nazista, o embrião do partido nazista, o Partido dos Trabalhadores Alemães, o DAP, foi fundado em 1919. Já tinha terminado a Primeira Guerra Mundial. E com o nome de Partido Nazista, propriamente dito, foi em 1921. Aliás, 1920 que muda de nome. Né? O Hitler assumiu o controle do partido em 21. Não tem nada a ver, está totalmente errado isso. C. A disputa entre França, Inglaterra e Alemanha por territórios coloniais na África. Essa é considerada uma causa clássica apontada nos vestibulares, né? A disputa imperialista, né? A disputa por colônias. Vamos ver. Até aí está certo. O aumento da produção de armamentos e a adoção do serviço militar obrigatório em diversos países europeus, né? A corrida armamentista, né? Que aumenta a tensão na Europa, está certa essa parte também. E o nacionalismo, perfeito. Por exemplo, o nacionalismo serve em relação à Áustria-Hungria, nessa disputa pela Bósnia, que leva ao atentado terrorista. O desejo da França de recuperar a Alsácia-Lorena, um território que a França perdeu para a Alemanha, quando a Alemanha foi unificada na Guerra Franco-Prussiana. Né? Então são elementos do nacionalismo germânico, o pan-germanismo, que falava que a Alemanha tinha que ser uma aliada dos austríacos, né, que são também alemães, são também germânicos. Então o nacionalismo realmente teve um peso muito importante nas origens da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então o item C está correto. Tudo que eles falaram nesse item corresponde às origens, né, das tensões entre as grandes potências que levaria à Primeira Guerra. Não foi só isso, não. Outros fatores também levaram à Primeira Guerra, mas o que eles colocaram nesse item está perfeito, pessoal. Vamos ver o que eles falaram nos outros itens. D. As revoluções socialistas na Rússia, China e Coreia, que ameaçavam a hegemonia econômica das potências europeias. Não, pessoal, a primeira revolução socialista foi a Revolução Russa em 17, mais para o final da guerra. Na China, a Revolução Socialista triunfou em 49. Ela começou em 1927, no período entre guerras. E na Coreia foi só depois da Segunda Guerra Mundial. Então está errado. O desenvolvimento de armas nucleares dos Estados Unidos. Não, pessoal, a arma nuclear vai ser inventada pelos americanos em julho de 45, quando eles estouraram a primeira bomba atômica em território americano, lá no Novo México. E depois jogam as bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima, no Japão, em agosto de 45. Não tem absolutamente nada a ver. Né? E o fascismo? Não, o fascismo vai ser um fenômeno que vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial. Então está errado esse item. O apoio das potências europeias aos regimes autoritários da América do Sul. Não, está fazendo uma referência àquelas ditaduras militares da América do Sul, e foi mais o apoio dos Estados Unidos a essas ditaduras, e isso foi na Guerra Fria. Os testes com gás mostarda realizados pelo exército estadunidense contra a população da Sérvia. Pessoal, gás mostarda vai ser utilizado nas trincheiras na Segunda Guerra Mundial, que é que o exército americano, que eu chamo de estadunidense, né, o exército americano, não tinha absolutamente nada a ver com a Sérvia. E o islamismo, coitados dos muçulmanos, o que teve a ver os muçulmanos com o aumento da tensão internacional levando à Primeira Guerra Mundial? Então a resposta de fato é a letra C. Ok? Eu vou parar aqui. Isso vai ficar muito carregado. Eu vou parar aqui e faço outro vídeo para a gente encerrar comentando a questão 5, tá bom? Já volto.